abençoe a vida do missionário Gesiel, que deu abertura na oração aqui. Eu já peguei o altar fumegão, né? Deus te abençoe em nome de Jesus. Ontem nós fomos ali cooperar, ali no. Como é que é o nome lá, Leandrina? Lá no pastor Misael, Leandrina não, né? No pastor Misael. Eu esqueço o nome do lugar, é quase igual. É a Francelina. É uma bênção, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus chacoalhou aquele lugar mesmo. Glória a Deus. Mas foi ontem, né? Passado. Aleluia. Hoje está melhor. Glória a Deus. Já pude chorar aqui nessa noite. Digno é o Senhor de toda a honra e toda a Sei, glória. pastor, não é novidade, eu sei, irmão. Talvez assim você chore também em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos chorar na presença de Deus. Aleluia. Deus tremendo, aleluia. Gálatas capítulo 6, verso 17. Quem não encontrou, eu espero. Aleluia. Louvado seja Deus. Pastor Daniel, que Deus abençoe sua vida. Pastora Jéssica. Pastor Severino. Pastora Elza. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Jesus trouxe uma carruagem de fogo, né, pastor Glória a Severino? Deus, aleluia. Jesus trouxe uma carruagem de fogo de lá para cá, né? É, glória. Glória. Não fosse a mão de Jesus, não estava aí, né? Mas Jesus é lindo. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu sinto a graça de Deus neste Glória a lugar. Deus, aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor, aleluia. Ouvendo e ouvindo a irmã Sarina louvando a Deus, eu posso contemplar muitas coisas que Deus ainda vai fazer, né, irmã Sarina? Louvado seja Deus, aleluia, O dom que Deus Jesus. te deu não ia. Aleluia. Não é para ficar engavetado, né? Não é. E esses dias Deus usou o pastor Daniel aqui para falar a respeito, se eu não me engano, pastor Daniel, foi terça-feira, a respeito da igreja sentir a dor do seu irmão. Aleluia. Foi terça, pastor? Terça-feira. E eu consigo, irmã Sarina, sentir a tua dor, filha. Com todo o temor de Deus eu consigo. Porque eu sei o desejo que tem. Eu sei. O que precisa, a minha oração nos últimos dias, os irmãos têm escutado, é que Deus acenda o desejo, irmãos, não um desejo de chegar aqui, pular, rodopiar, falar em línguas e profetizar, não, isso é fácil, mas um desejo, irmãos, interno, um desejo de buscar a Deus, Aleluia, Jesus. um desejo de se entregar a Deus. Aleluia. Independente, pastor Severino, do que nós passamos, independente das dores, independente do que vai acontecer, Aleluia. mas é o desejo que a igreja tem que ter. Porque se Jesus voltar e pegar uma igreja dormindo, vai rolar para o inferno. Glória a Deus. Aleluia. Amém ou não? Amém. Essa semana tinha marcado com o irmão Rafael, de lá na casa dele, e daí choveu, né? Choveu. Aí quando chove, irmão, né? Daí o pastor Alex tem que usar o dobro de sonda, porque solta a urina, né? Aí fica complicado para sair. Mas quarta-feira não vai chover não, mas vai estar lá em nome de Jesus. Então é assim, irmão, quando eu marcar alguma coisa e acontecer de eu não ir, fica bravo não, tá? Entenda a minha situação. Aleluia. Mas nós vamos. Nós vamos. Nós vamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Vai dizer assim a palavra do Senhor: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Se assente em nome de Jesus. Eu não queria pregar hoje, irmão, mesmo porque a saúde está bem
bem judiado, né? Mas Deus é fiel, né? E faz propício para a palavra que eu vou pregar hoje. E quem conversou, né? Eu esqueci de falar isso. Quem bebeu água, bebeu. Quem atendeu o celular também já atendeu. Agora é a palavra de Deus, amém? Se tiver alguma criança para fora, por favor, Tiago, não vou descer, coloca para dentro. Em nome de Jesus. Aleluia. A bênção está aqui dentro. Eu não queria, irmão, pregar hoje, até houve, né, uns comentários ali dentro de casa, quem vai pregar, quem não vai pregar, é esse, aquele, não sei quem vai pregar, né? Mas eu já sabia já, né? Mas eu não queria, porque a garganta está bem ruim. Não sei o que vai acontecer depois, mas tá bom, não tem problema não, né? Se não sair daqui falando, pelo menos vai sair pensando e dando uns gemidos. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, a palavra que nós lemos é uma palavra bastante conhecida da igreja, aonde o apóstolo Paulo vai relatar a Gálatas, né, uma igreja ao qual está se dispersando, né, os irmãos estavam se dispersando, querendo voltar para trás, por alguns falatórios, por algumas coisas ao qual os religiosos da época estavam induzindo. E o apóstolo Paulo aqui vai confrontar esses irmãos na palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Não que ele é contra, irmãos, aos mandamentos, não. É que o apóstolo Paulo, nós vamos encontrar ele entregando a sua vida, conhecendo Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, a vida dele foi pregar a respeito de Jesus Cristo. E aqui nessa carta, já na terceira viagem dele, ele vai relatar alguns casos, algumas histórias, aonde ele vai ser confrontado, aonde a fé dele vai ser confrontada, aonde aquilo que ele acredita, aleluia, está colocando em xeque. E ele vai trazer essas pessoas que estão querendo voltar para trás, aleluia, a voltar a acreditar de novo. E é por isso que ele vai escrever esse verso que nós acabamos de ler. Desde agora ninguém me inquiete, aleluia, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Mediante essas palavras, eu quero tematizar essa mensagem com poucas palavras, dizendo: vivendo as cicatrizes, mas sendo fiel até o fim. Vivendo com as cicatrizes, mas sendo fiel até o fim. Se eu olhar, irmãos, para cada rosto que está aqui nessa noite, se eu olhar para a minha vida, se eu olhar para a vida da pastora Michele, se eu olhar para a vida do pastor Severino que está lá atrás, se eu olhar para a vida do diácono, o irmão Valdeci, que eu já conheço o testemunho dele, cada um vai ter uma cicatriz, pastora. Cada um vai ter uma cicatriz, algo para contar, algo para chorar, algo para sorrir daquilo que já viveu. E o apóstolo Paulo não é diferente. E mediante essa palavra, irmãos, nessa noite, eu quero pedir para você, se você ficar olhando para mim, você não vai enxergar nada, você não vai ver nada, mas se você quiser fechar os teus olhos e deixar eu conduzir você na palavra de Deus, pode ter certeza que aquilo que você estava almejando, talvez, aleluia, de não parar de servir a Deus, mas talvez de engavetar o teu chamado e dizer: pastor, aleluia, eu não estou aguentando mais as pedradas, eu não estou aguentando mais aquilo que estão falando de mim, eu não estou aguentando mais, pastor, aquilo que estão difamando. Eu não estou falando, irmãos, de parar de servir a Deus, mas eu estou falando de engavetar o teu chamado. Aleluia. A Bíblia vai relatar a história de um homem que viveu cicatrizes medonhas, cicatrizes, irmãos, aleluia, que eu e você talvez nós não ia suportar. Eu digo talvez, mas realmente nós não ia suportar aquilo que o servo de Deus, aleluia, pelo nome
José passou. A Bíblia vai dizer que ele tem um sonho, ele vai e relata esse sonho aos seus familiares. E quando ele relata esse sonho aos seus familiares, aleluia, ele esperava receber algo, irmãos, mas só que ele recebe outro. E você conhece a história. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. José esperava, pastor Severino, receber. Não, filho, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer, pastora Michele. Se Deus falou, Lana, vai acontecer. José esperava exatamente isso, mas o que ele recebeu, irmãos, aleluia. Louvado seja Deus. Mas nem por isso, irmãos, ele parou de sonhar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nem por isso ele parou, aleluia. O projeto na metade do caminho, José foi lançado em uma cova. José foi tirado de lá, e no momento que tiraram de lá, ele fala: não, agora eles me levam embora, e eu tenho certeza que meu sonho vai se concretizar. Não, ele é vendido. E quando ele é vendido, irmãos, agora ele vai trabalhar de escravo. Aleluia, Jesus. E quando ele trabalha de escravo, agora ele é jogado numa prisão, acusado de um crime que eu e você sabemos. Quando a pessoa cai lá dentro da cadeia, acusado desse crime, nós sabemos o que acontece na vida de uma pessoa. E José está exatamente nessa situação. O mesmo que contou lá na mesa da sua casa os sonhos para os seus, que poderia muito bem apoiar, poderia muito bem dizer: não, vai em frente que Deus vai concretizar. Agora ele está sozinho aonde? Dentro de uma cadeia. Só que quando Deus, irmãos, aleluia, fala algo a respeito de mim, a respeito de você, Aleluia. como eu sempre falo, que somente você pode parar o projeto de Deus na tua vida. Eu posso ouvir um glória por isso? Eu posso ouvir um amém por isso? Somente eu e você podemos parar aquilo que Deus tem na nossa vida. E José tinha certeza, presbítero Marcelo, que era Deus que tinha dado aquele sonho para ele. Então não era qualquer coisa, irmãos, que ia para ele, irmão Lucas, não era. Não era qualquer coisa que ia parar aquele jovem, não era, irmão, porque ele sabia que cedo ou mais tarde, aleluia, aquele sonho ia se concretizar na vida dele. Glória a Deus, aleluia. E por que Deus fez tudo isso na vida dele, irmão? Porque Deus queria mostrar para aquele povo que tinha uma alma vivente naquele mundo, naquela época, naquela terra, que tinha um coração de adorador. Eu vou repetir novamente, irmãos, aleluia. Jesus, o Deus, melhor dizendo, fez aquilo tudo na vida de José, aleluia, porque Deus queria mostrar para aquela sociedade que tinha ainda um homem ou um jovem que tinha um coração puro, capaz de adorar espírito em verdade. Pastor, eu não entendi. Eu quero te dizer nesta noite que aonde Deus acha um coração que é capaz de perdoar, que é capaz, aleluia, de perdoar todas as acusações, a perdoar todas as afrontas, Ele vai te levantar. O inimigo pode aprontar o que for, mas se o teu coração estiver voltado para Deus, Ele vai te exaltar, irmão. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Mas Glória a Deus, aleluia. no meio daquele povo, Deus levantou José, porque ele olhou para o coração dele e falou: não, o meu nome vai ser glorificado nesse rapaz aí, porque eu entro no coração dele, eu faço morada no coração dele, ele é diferente. Glória a Deus, aleluia. E nós estamos num número bom de pessoas aqui, glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. E agora eu lhe pergunto, eu e você dizemos que temos o Espírito Santo. Glória a
Deus, aleluia, Jesus. Eu e você dizemos que temos a presença, que nós somos templo do Espírito Santo. Será que aquele sonho que você sonhou, que Deus te deu, e que você está falando, Deus, por que está demorando esse sonho acontecer, se concretizar? E eu tenho certeza que é o Senhor que me deu, não foi sonho de barriga cheia, porque eu já escutei o pastor dizer que crente não sonha, aleluia, mas crente tem profetização, revelação através de sonho, aleluia. E por que será que está demorando para acontecer? Será que Deus realmente faz morada dentro do teu coração? Será que realmente o Espírito Santo de Deus faz morada dentro do teu coração? E eu estou dizendo a presença que habitava no coração de José, aleluia! É essa presença que eu quero trazer para nossas vidas nesta noite, irmãos. É essa presença que eu quero trazer para a nossa história nesta noite. Eu sei, eu já disse aqui no início, eu sei que cada rostinho aqui, que cada irmão, que cada criança já tem as suas marcas, já traz as suas marcas contigo, e glória a Deus por isso. Mas eu estou falando além disso, eu estou falando das coisas se concretizar na tua vida, porque nós não podemos passar 5, 10 anos na mesma coisa, não podemos. Alguma coisa tem, a falta de perdão, alguma coisa está acontecendo, aleluia. Deus poderoso, aleluia. Nós queremos, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que José é levantado, irmão. O único que é maior do que ele é só o rei. E o rei entrega tudo na mão dele. Louvado seja Deus. E o bicho é inteligente. Aleluia. Agora está o povo tudo na mão dele. E quem que vai vir precisando? Os parentes, os irmãos. Os mesmos que humilharam, os mesmos que jogaram na cova, que fingiram a morte dele, os mesmos que venderam a troco de nada, pastor Severino. Agora esses que estão indo lá, porque eles precisavam comer. E agora, irmãos, eu me pego a pensar, se fosse eu e você, será que a gente não queria arrancar uma casquinha? Agora é minha hora. Deus. Jesus, eu vou fazer isso, mas depois eu peço perdão. Está tudo certo. Fala, Deus, aleluia. Imagina agora aqueles vizinhos, né? Que eu não gosto. Que me difamaram. Porque tem crente assim, amém ou não amém, irmãos? Amém. Né, pastor Daniel? Não vou com a cara daquele lá porque aquele lá ora torto para mim, não me cumprimenta. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Aleluia. Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia. Deus, aleluia, Jesus. O que habita dentro do meu corpo, irmãos, é santo. Aleluia, Deus. O que habita em mim, irmãos, aleluia, ele só vai habitar em mim se não houver poeira, sujeira, coisas velhas, trapo. Louvado seja Deus. Senão não tem como ele habitar dentro de mim. É verdade, aleluia. Ele é santo. Então não tem como eu dizer que eu tenho o Espírito Santo, sendo que eu não converso com o irmão Rafael, Aleluia. sendo que eu não abraço o irmão, o pastor Daniel. Deus tremendo, aleluia. Como, irmãos, eu vou dizer que eu vou morar no céu, sendo que tem um irmão lá do outro lado, que eu fui convidado para ir na igreja, mas eu não vou lá naquela igreja porque o irmão está lá. Aleluia. Hoje é noite de Santa Ceia, irmãos. Aleluia.
Outro dia eu preguei Louvado seja Deus. que o evangelho é mais sério do que eu e você pensamos juntos. É verdade, aleluia. Que para nós alcançar a salvação, meus irmãos, aleluia. Para nós dizer que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Vai além de dizer, vai além de rodopiar, de pular, de vir aqui na frente, louvar bonito, Louvado seja Deus. de fazer a igreja chorar, de fazer o pastor chorar. Aleluia. Vai além disso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aleluia. Esse povo estava querendo calar a boca de Paulo. Esse povo estava dizendo para ele: você esqueceu dos mandamentos de Moisés. Só que maior do que os mandamentos de Moisés, irmão, é a cruz do Calvário. Porque se fosse pastor Severino pela lei antiga, pelas leis dadas para Moisés, eu e você, irmãos, já não estaria mais aqui. Ei, crente, saia daqui nesta noite com as marcas de Cristo na sua vida, sim. Só que maior do que essas marcas que estão nos seus ombros, que você já sofreu, que você está carregando, que muitas das vezes vem à tua memória tentando te tragar para trás, te levar para trás, aleluia. Eu quero te convidar. Quando alguém chegar perto de você e dizer: lembra daquele irmão que falou mal de você, que falou isso e falou aquilo, e antes da pessoa concretizar a fala, diga: eu amo ele em Cristo Jesus. Eu amo ela em Cristo Jesus. Você vai ver que as coisas vão começar a clarear na sua vida. Porque isso que você está querendo, irmãos, aleluia, não é que Deus não tem para te dar, Deus tem tudo preparado. O problema é que a falta de perdão, o problema que o ego, o problema que a sabedoria humana, o problema, irmãos, é que nós homens, sabe, a nossa natureza, aleluia, quando nós, aleluia, colocamos obstáculo na frente, se coloca uma muralha na frente, talvez a bênção está pertinha, mas a falta de algumas coisas a ser liberada impede que eu e você alcançamos aquilo que Deus já preparou. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Lembra Moisés? Lá na frente do Mar Vermelho. A passagem estava aberta, irmão. Glória a Deus. A passagem era pelo mar, não tinha outra passagem. Vai voltar para trás, vai morrer. Então já estava ali. Aí o que ele vai fazer? Vai clamar. Aí já recebe uma na unha, como diz o missionário Jaziel. Por que clama a mim, Moisés? Usa o que tem na mão, toque nas águas e marche. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes é eu e você, irmãos. Deus poderoso. Aleluia. A bênção já está na nossa mão. A bênção já está na nossa vida. O que é que falta? Diga amém, irmãos. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que falta, irmãos, é nós entender que muitas das coisas que nós falamos demais. Muitas das coisas que nós liberamos, irmã Sarina, o diabo pega e ele faz proveito daquilo que nós falamos. Muitas das vezes, irmãos, o eu falar alguma coisinha já impede dessa bênção chegar na minha vida. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Essa bênção que estava pertinho, ela já vai, não é Deus, irmão, que está tardando, que Deus não tarda, ele vai chegar na hora certinha, sabe? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Exata. Igual a irmã aqui testemunhou a bênção lá que vai tirar a carteira. Aí vai eu, irmão, compra a moto lá, sem tirar a carteira.
E daí, né? Vou dar umas voltas por aí. Aí encontra as polícias ali na frente, ali as polícias me pegam. A culpa é de Deus? Aí eu vou, meu Deus, que prova! Essa não é prova, irmão. Verdade. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Não tem coisa, irmão, que é simples. Ah, pastor, mas o irmão lá comprou, não pagou. O irmão me deve tanto, não pagou. O irmão me bateu na cara, pastor. Você lê esse capítulo um pouquinho para trás, vai dizer a respeito disso. Se o seu irmão te humilhar, meu filho, vai lá e diga que ama ele. Isso é ser cristão. Isso é ter o Espírito Santo aqui dentro. Louvado seja Deus. Ah, eu sou crente, mas não sou palhaço. Ah, pastor, eu sou crente, pastor, mas ó, eu não levo desaforo para casa, mas de jeito nenhum vai ter que se converter. Verdade. Deus, aleluia. É verdade. Pode ficar tranquila que eu não vou falar de novo a história da sogra. Não vou falar. Mas irmão. Por quê, pastor? Por quê? Irmãos, isso atrapalha de nós ser abençoados porque tem crente que não come o melhor dessa terra. Aleluia. É porque está faltando alguma coisa. É. Porque a Bíblia vai dizer: se guardar os meus mandamentos e seguir, vai comer o melhor dessa terra. Maravilhoso. E se eu tenho o Espírito Santo, irmão Credo, se eu tenho o Espírito Santo dentro da minha vida, missionária cara, no meu corpo, irmão, não é difícil. Não é, Marcelina? Não é, irmão, é prazeroso, porque o apóstolo Paulo está falando, é prazeroso sofrer, aleluia, o que Jesus Cristo sofreu, irmão. Me entenda uma coisa, crente, aleluia, você pode comer o melhor dessa terra, você pode sofrer as aflições que Cristo sofreu, aleluia, mas por certo, o tempo oportuno vai chegar na tua vida. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Só que será que eu e você estamos preparados para ter esse Espírito Santo? Porque esse Espírito Santo que eu estou falando para você, esse leva desaforo para casa. Esse Espírito Santo, irmãos, aleluia, quando eu estou na frente do espelho, aleluia, principalmente as irmãs que gostam de colocar aqueles avacos bem vacudo, esse Espírito Santo na hora fala: não é para mim. Não é para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse Espírito Santo, irmãos, nós apanhamos lá na rua, Glória a Deus. mas nós voltamos para casa, dobramos nosso joelho, Glória a Deus. fechamos a porta do nosso quarto e entregamos a Ele, porque dele é a vingança, não é eu e você que vamos se vingar. Aleluia. Amém, Jesus. Quem está comigo, diga amém nessa noite. Crente, que nessa noite você possa sair daqui um pouco mais. Não, crente não. Crente você já é, cristão você já é, mas saia com o Espírito Santo daqui nesta noite. O Espírito Santo, irmãos, aleluia, ele aguenta a pancada, pastor Severino. Quantas pancadas o senhor já não aguentou, pastor Severino, e saiu chorando. Aleluia, pastora Michele já aguentou tanto. Meu Jesus da glória. Ah, meu Deus, né, pastor Daniel? Quantas e quantas e quantas, irmãos, aleluia, nós aguentamos e é necessário aguentar, até que Jesus fala: agora chega, meu filho, agora não vai parar de sofrer, agora
cá, porque eu te espero aqui. Aleluia. Aleluia. É isso, irmãos. Fala, Deus. É carregar as marcas de Cristo na nossa vida. É carregar a marca dele e dizer: Senhor, eu estou contigo até o final. Não importa o que eu vou apanhar, não importa o que vão dizer, não importa as calúnias, não importa as pedradas, não importa, Senhor, a enfermidade. Me coloca em pé, porque eu vou te servir até o final, até o final. Será que você pode levantar a sua mão e aplaudir a Deus nessa noite, irmão? Aleluia. Aleluia. Isso não é emocionalismo, irmão. Não é emocionalismo. É a palavra de quem não tem sabedoria terrena, mas o que vem do alto. O que vem do alto é da presença de Deus. A sabedoria terrena, ela se corrompe, mas aquilo que vem do alto, isso não se corrompe, não se corrompe, não se corrompe, irmão. Aleluia. Aleluia. Que bom que essa igreja, irmão, pelo menos 100% das pessoas que estão aqui saísse por estas portas fora com esta palavra cravada no seu coração, aleluia, para que chegasse amanhã, porque as pedradas vai continuar vindo, aleluia, as pancadas vai continuar vindo, mas a diferença é que você vai lembrar: não, o pastor Alex pregou que o Espírito Santo que habita dentro de mim aguenta pancada, aguenta pedrada, aguenta. Eu vou chegar lá em casa e vou entregar tudo na mão do Senhor. Aleluia. Faça isso em nome de Jesus. Faça isso. Não revida. Não perca a razão, meu irmão. Não perca a razão. Não revida. Não revida o grito. Não revida o xingo. Não revida o tapa. Não revida. Aguenta, porque Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vivendo com as cicatrizes, mas sendo fiel até o fim. Glória a Deus. O apóstolo Paulo terminou a sua carreira, presbítero Marcelo. Ele guardou aquilo que ele tinha mais de precioso na vida dele. Feche meus olhos. Ele guardou aquilo que ele tinha mais precioso na sua vida, que era a fé em Jesus Cristo. Enquanto o homem prendeu ele estava usando a sua inteligência para escrever cartas. Louvado seja Deus, aleluia. Ele morreu e as suas cartas ficaram. Deus tremendo, aleluia. O apóstolo Paulo passou, pastor Daniel. A história dele continua. E o que eu e você vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? O que eu e você vamos deixar para aqueles que vão continuar a boa obra? O que eu e você vamos deixar? Deus tremendo, aleluia. Hoje nós estamos pregando uma história que tem mais de 2000 anos. Se Jesus não voltar, eu espero em Deus que amanhã ou depois seja o nome do missionário Gisiel sendo contado, Glória a Deus, o nome do meu aleluia. irmão Rafael sendo contado, Glórias a
da pastora Jacília, do pastor Severino, da irmã Sarinha, da irmã Lana, do diácono Valdeci, da diaconisa Orona. Eu espero, irmãos, aleluia, que o nosso nome vai ser citado. Jaz aí um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que fez história nessa vida, aleluia, rompeu todas as dificuldades, sofreram, mas por amor ao Evangelho, não negaram. Ei, irmão, Jesus está de olho em você. Ele está querendo que o nome dele não seja glorificado por um tempo, não seja glorificado por um ano, 2 anos, 3 anos, mas ele espera até a eternidade o nome dele sendo glorificado na tua vida. Aleluia. Aleluia, missionária Nayade. Aleluia. Porque nada, irmãos, para encerrar, se coloca em pé. Porque nada, irmãos, é sobre eu, nada é sobre a pastora Michele, nada é sobre o irmão nenhum. Quem está comigo, diga amém. O único movimento é para a glória e aleluia. Não é sobre o homem, pastor Daniel, a não ser para que Deus seja glorificado na vida de cada um. Não vai achando, irmãos, aleluia, que porque, irmãos, aleluia, eu falo grosso, bonito, aleluia, não vai achando que alguém tem uma inteligência a mais do que o outro, não vai achando que um louva melhor do que o outro, não vai achando, irmãos, aleluia, que Deus vai aplaudir lá no céu, não vai. Sabe por quê? Deus pode pegar o que está lá fora e colocar no meu lugar aqui, colocar eu assentado. Deus pode pegar a pior prostituta lá e colocar aqui louvando o nome dele, porque, pastor, o que importa para Deus é o nome dele aparecer. É por isso que Deus, aleluia, pegou José e fez o que fez, irmão. Não foi porque José era mais bonito, não foi porque José era mais querido, é claro que não. É porque Deus queria aparecer na vida daquele jovem. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, aplauda a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastor, eu estou exatamente assim, cansado e frustrado. Os meus sonhos, eu acho que não vai acontecer mais. Eu já estou de tanto sofrer, eu já estou desistindo, não quero mais chamado. Eu quero simplesmente ficar sentado e cultuar a Deus. Não vou negar a Deus, mas eu quero ficar quietinho no meu canto. Se tiver alguém assim no nosso meio, se você tiver coragem, venha para frente. Eu sei que já está dando a hora de participar da Santa Ceia, mas eu quero orar por você. Abaixo da unção de Deus, eu quero orar pela sua vida, e eu sei que tem bastante.